oculta uma grande responsabilidade. Cabe a cada um dos deputados o dever de elaborar os projetos, desenhar os caminhos e guiar os passos para ver uma Brasília feliz, uma Brasília mais justa e fraterna. Esperança porque os dirigentes dos nossos destinos unem suas forças, suas inteligências e suas capacidades para que obtenham uma desejada paz social, exigência primordial, pilar da sustentação do edifício da democracia em uma nação livre, sem preconceitos e sem discriminação. É muito mais importante, senhores deputados, conseguir uma paz social do que conservar o poder pela ignorância da força. Senhores deputados, senhores presentes, estamos diante de uma nova era. A era da liberdade, da fraternidade e da igualdade. Princípios fundamentais para o desenvolvimento político, social e econômico de qualquer sociedade. Se a Guerra Fria acabou, se os orçamentos das nações deixaram de dar prioridade aos gastos militares ou tecnologias armamentistas, falta ainda declarar uma ampla guerra a outros inimigos da humanidade, ou seja, a violência urbana, que mata diariamente os milhares, a miséria e a fome, que matam indiscriminadamente milhões em todo o universo, e ao fanatismo de toda a espécie, que elimina os sentimentos fraternos e humanitários e torna o homem um robô dos mais grosseiros sentimentos de egoísmo e ódio. Nada mais vergonhoso, senhores deputados, de que assistir numa tela de televisão uma criança, aonde quer que seja, sendo massacrada pela fome. Nada mais triste e doloroso de que se ver jogar na cesta do lixo o que poderia salvar uma vida. Senhores, a nossa vida não é somente os momentos felizes, os dias de glória, mas também os momentos difíceis que exigem de nós a sabedoria, a tolerância e principalmente a coragem e a dedicação para enfrentar tais dificuldades. A maçonaria, senhores deputados, é uma instituição milenar universal, cujos adeptos estão preparados para combater a ignorância, a ambição e o fanatismo, pois esses são responsáveis pelo acúmulo dos males que atormentam nossa sociedade. O mal existe por toda parte, como atrações tentadoras, mas por toda parte está igualmente o bem, servindo de eixo a todas as existências sociais de amanhã. Não é justo que sacrifiquemos nossa dignidade e nossa força moral aos apetites da vida material. O homem maçom trabalha em silêncio em prol do bem-estar comum. E sua nobre tarefa é lutar pela formação de um bom cidadão, cheio de sentimentos elevados de patriotismo e cidadania, pela elevação do seu nível cultural, para melhor exercer a sua responsabilidade e usufruir dos seus direitos. O homem maçom, como qualquer ser humano, poderia ser vítima da pobreza de tipo material. No entanto, vive uma grande riqueza espiritual
que lhe torna grande e poderoso, e isto é que vale. O homem maçom, este cidadão é preocupado com o futuro e com o destino. Faz parte de todas as classes, de todos os partidos, mas a sua política voltada sempre para o social. Não mede esforços e sacrifícios para defender a liberdade do homem, a igualdade entre os homens e a fraternidade social. Finalizando, senhores deputados, senhor presidente, os momentos atuais exigem de todos os homens de bens, políticos, educadores, líderes, homens de instituições, uma ação conjunta para enfrentar o desafio de uma sobrevivência digna. Ninguém, seja qual for a sua posição social, política ou econômica, é capaz sozinho de proporcionar uma solução e conseguir uma vitória contra as dificuldades que insultam o homem na sua luta pela vida. Chegou o momento de unir as forças e, com a força da vontade, poderemos realizar o sonho de tornar feliz a humanidade e, principalmente, nossa sociedade brasileira, pelo amor, pela compreensão, pela tolerância, pelo respeito à crença de cada um, pela obediência às autoridades e à pátria, pelo trabalho honesto, pelo sacrifício e pela lealdade aos princípios que regem o direito do homem à vida. Muito obrigado. Atendendo o pedido do deputado José Ramalho, um dos autores desse requerimento que propicia essa sessão solene, convido para fazer uso da palavra o deputado João de Deus, pela liderança do PDT. Excelentíssimo senhor vice-presidente desta Casa, deputado José Edmar, excelentíssimo senhor secretário executivo da Confederação Maçônica Interamericana, doutor Salim Zugaib, excelentíssimo senhor grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil, desembargador Francisco Murilo Pinto, excelentíssimo senhor grão-mestre estadual do Grande Oriente do Brasil, doutor João Correia Silva Filho, excelentíssimo senhor grão-mestre da Grande Loja Maçônica de Brasília, doutor Calibe Carcater, desculpa a pronúncia, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Sociais e autor do requerimento número 320/95, que viabilizou a realização deste evento, o nosso grande professor, o nosso amigo, deputado Jorge Cauí. Eu pouca coisa sei sobre a maçonaria. Quando era menino, no estado de Alagoas, eu ouvia dizer que corria um lobisomem e que aquele lobisomem era maçom. Eu gostaria que as pessoas ligadas à maçonaria pudessem enviar para o meu gabinete o que realmente representa a maçonaria no Brasil e no mundo. Eu tive que recorrer ao meu companheiro de partido, deputado Zé Ramalho. Tenho dito outras vezes que Deus tem sido muito generoso comigo, me dá um companheiro dessa natureza. E foi preciso eu recorrer a ele para poder saber um pouco da maçonaria. E cheguei
à conclusão que a maçonaria é útil ao ser humano, ao Brasil e ao mundo. Até porque, qual é o seu lema? É o lema da fraternidade, da plena cidadania e da igualdade. É uma pena que o nobre presidente dessa casa, deputado Geraldo Magela, e os outros deputados que representam o Partido dos Trabalhadores não estejam aqui presentes. Até porque o Partido dos Trabalhadores luta tanto pela igualdade e pela cidadania, e o que se vê agora foi o deputado Cafu chegando atrasado para a solenidade. É uma pena, né? Um partido que diz que vamos lutar pela igualdade, pela fraternidade, e não se faz aqui presente para beneficiar todos os senhores. Eu quero saber mais sobre a maçonaria, porque é importante em todo mundo a gente pensar em igualdade e fraternidade. Muito obrigado. Senhor presidente, Pela ordem, deputado Renato Rainha. apenas registrar entre nós a presença do jovem Marcelo Gato, mestre e conselheiro da Ordem de Molay aqui no Distrito Federal. Está registrado. Passo a palavra ao ilustríssimo senhor grão-mestre estadual do Grande Oriente do Brasil, doutor João Correia Silva Filho. Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente da Câmara Legislativa, deputado José Edmar, no exercício da presidência nessa solenidade. Soberano irmão Francisco Murilo Pinto, grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Sereníssimo irmão Calil Chata, grão-mestre das grandes lojas, sereníssimo grande loja do Distrito Federal. Senhor eminente irmão Salim Guzai, presidente executivo da Confederação Maçônica Interamericana, amados irmãos deputados Cauí, Zé Edmar, permitam, senhores deputados, destacar a minha saudação ao deputado Daniel Marques, meu companheiro, meu amigo de infância, de Planaltina, os amigos que eu tenho também nessa Câmara, Benício Tavares, Marco Arruda, de luta pela emancipação política do Distrito Federal, senhores deputados, líderes de partido, irmãos maçons, minhas senhoras, o Grande Oriente do Brasil, a quem aqui, por delegação do soberano irmão grão-mestre geral, represento, em seus 173 anos de história, realiza por essa nação, desde o momento da própria independência do Brasil até os dias atuais, tudo aquilo que é possível para o bem-estar da nossa população. Não nos opomos a nenhum governo, se são justos, mas toda vez que é o interesse da pátria, o interesse maior da nacionalidade está em jogo, a maçonaria sempre esteve atuante no momento político. Não vou cansar os senhores com repetições que aqui já foram cantadas e decantadas pelos oradores que antecederam, mas só quero lembrar, se essa Assembleia Legislativa existe hoje, é graças a um trabalho voluntário, silencioso da maçonaria do Distrito Federal, encampada dentro da Associação Comercial do Distrito Federal, pelo irmão Atarcísio, membro da loja União em Silêncio, Taguatinga, que divulgou nas lojas maçônicas do Distrito Federal, com ênfase, com a necessidade de ter uma emancipação política do Distrito Federal. Este é um trabalho silencioso que a maçonaria fez, que hoje nós podemos orgulhosamente dizer, partiu do seio da maçonaria do Distrito Federal, especialmente da atuação ativa do nosso irmão Atarcísio,
Então, meus senhores, nós não ficamos calados durante os anos que antecederam a abertura política. Estávamos em nossas lojas lutando no Distrito Federal para ter a emancipação. O Distrito Federal nasceu, a maçonaria do Distrito Federal nasceu sob a luz, sobre o dístico Brasília Lux Mundi. Nós queremos, a maçonaria do Distrito Federal quer e vai ser a luz do mundo. Por quê? Nós entendemos que, sendo esse país predestinado a ser a grande nação do próximo século, nós estaremos presentes nessa luta para que haja justiça social, para que haja a fraternidade universal e para que os povos se entendam e acabem com os conflitos internacionais. O nosso soberano grão-mestre, irmão Francisco Murilo Pinto, vem numa luta ingente em favor do reconhecimento internacional da maçonaria brasileira, que, de fato, servirá como serviram os irmãos do século passado, junto à Grande Loja Unida da Inglaterra, para conseguir a libertação dos escravos, como, de fato, serviu para conseguir da Inglaterra o reconhecimento da independência brasileira. E nós retomamos essa política. Demos, os maçons do Brasil, nossos antecessores, deram ao país a república e achou que a tarefa estava acabada, a tarefa política estava acabada. Mas agora, sob o comando do soberano irmão Francisco Murilo Pinto, vamos retornar o processo político para que possamos realizar, dentro em breve, uma nação justa, uma nação perfeita, dentro dos parâmetros de justiça social, distribuição equitativa de renda e promoção do indivíduo, através do ensino gratuito universal, através de uma saúde pública efetiva e através de uma ética na política. Hoje, o Grande Oriente do Brasil tem como metas prioritárias a formação do APJista, Ação para a Maçônica Juvenil, que constitui em recrutar na sociedade os filhos e não filhos de maçons, para dar um tratamento e educação adequada para formar cidadãos, porque na juventude nós encontraremos o nosso futuro. Então, é meta prioritária do Grande Oriente do Brasil o levantamento e o segmento da Ação para a Maçônica Juvenil, para que o cidadão do próximo século, seja um cidadão honrado e justo, que ele seja, através da formação de líderes, nós possamos ter um país mais correto, um político mais educado e que use o interesse nacional acima dos interesses privados e próprios. Meus senhores, só resta agradecer a essa Câmara Legislativa pela mensagem que hoje nos dá, pela homenagem que hoje nos presta a maçonaria, e em nome do Grande Oriente do Brasil, em nome do soberano grão-mestre Francisco Murilo Pinto, eu agradeço aos deputados irmãos Jorge Cauí e Zé Ramalho pela iniciativa que tomaram em promover essa sessão. Agradeço a essa Câmara Legislativa pelas palavras carinhosas que nos foram dadas. Nosso sobrinho, deputado Renato Rainha, que dá um depoimento importante. Eu, deputado João de Deus, a maçonaria, deputado, não tem lobisomem. A maçonaria prega a igualdade de oportunidade, a igualdade religiosa, e tem em Deus o seu princípio fundamental, e tem no amor a sua justiça. Satisfeito. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado César Lacerda. Eu queria comunicar a esta casa, os senhores visitantes, que já está entregue o requerimento dando nome à ala que nós ocupamos, a exemplo do Senado, de Tarcísio de Andrade, que foi aqui bem dito pelo companheiro João Correia, grão-mestre da Grande Oriente. E, aproveitando a oportunidade, eu queria solicitar a esta casa, em homenagem também aos maçons, que, de pé, nós prestássemos 1 minuto de silêncio a tudo que foi a Tarcísio Andrade na política de Brasília e pelo seu esforço que tem feito, sempre fez, e que Deus o chamou. Atendendo o pedido do deputado César Lacerda, convido a todos para ficarem de pé e cumprir esse minuto de silêncio.
Ouviremos agora o ilustríssimo senhor secretário executivo da Confederação Maçônica Interamericana, Dr. Salim Lugaibe. Excelentíssimo senhor deputado José Edmar, na presidência desta augusta Casa de Leis, a nobre Câmara Legislativa do Distrito Federal, na pessoa de quem saúdo a todos os nobres e distintos deputados. Soberano Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil, nosso querido irmão e amigo, Dr. Francisco Murilo Pinto, eminente Grão-Mestre estadual do Distrito Federal, Dr. João Correia, sereníssimos grão-mestres da muito respeitável Grande Loja Maçônica de Brasília, Dr. Calil Chater, sereníssimo grão-mestre da muito respeitável Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, Santo Taricano, sereníssimo grão-mestre da muito respeitável Grande Loja do Estado de Minas Gerais, Celso Sérgio Ferreira, excelentíssimo senhor presidente da douta Comissão de Assuntos Sociais, caro deputado Jorge Cauí, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Economia e Finanças, caro deputado José Ramalho, caríssimos presentes. Inicialmente, quero agradecer o honroso convite da presidência desta augusta Assembleia para pronunciar-me por ocasião da comemoração do dia mais festivo para a imensa comunidade de maçons de todo o Brasil. A entidade que represento, a Confederação da Maçonaria Interamericana, constitui-se hoje na maior organização maçônica existente no mundo, congregando 23 países, eram 21 e hoje já são 23, com cerca de 6.000 lojas maçônicas. E é em nome de todas elas que trago nossas cordiais saudações e o nosso abraço muito carinhoso. Caríssimos presentes, comemoramos o 20 de agosto, Dia do Maçom. Porém, saibam os senhores que nasceu essa ideia exatamente no dia 22 de junho de 1957, na cidade de Belém, estado do Pará, onde, em reunião dos grão-mestres das grandes lojas brasileiras, em sua 5ª Assembleia, deliberaram em seu item 3º o seguinte: a criação do Dia do Maçom, a ser comemorado no dia 20 de agosto, dia em que, durante sessão conjunta das lojas Comércio e Artes, União e Tranquilidade e Esperança de Niterói, todas de Niterói, sob a presidência do ínclito maçom Joaquim Gonçalves Ledo, foi proclamada verdadeiramente a independência do Brasil. Esse dia deverá ser comemorado festivamente por toda a maçonaria brasileira. Em muitas unidades federativas do nosso país, esse dia tornou-se oficial através de propositura de nobres edis, e no meu estado, o estado de São Paulo, ela tomou o número 3.889, de 26 de outubro de 1983, e como lei municipal da cidade de São Paulo, número 11.452, de 6 de dezembro de 93, que instituíram oficialmente essas comemorações. Mas, caríssimos presentes, o que é maçonaria? O que é ser maçom? Qual a influência na história do Brasil e mundial, especialmente nas Américas? Maçonaria, no nosso modo de ver,
É uma instituição essencialmente filosófica, filantrópica, educativa e progressista. É uma ordem universal formada de homens de todas as raças, credos e nacionalidades, que se unem para a construção da sociedade humana fundada no amor ao próximo, com tolerância, virtude e sabedoria, sob a tríade já mencionada da liberdade, da igualdade e da fraternidade, dentro dos princípios da moral, da razão e da justiça, para que o mundo alcance a felicidade geral e a paz universal. A maçonaria é, pois, uma instituição essencialmente progressista, porém, visa não limitar o progresso somente ao passado, procura, isto sim, e principalmente, melhorar o futuro. O homem tem um destino que lhe dirige as ideias, os atos e as palavras, e como se não bastasse, lhe encaminha os passos. Nesse sentido, o que é ser maçom? E nós diríamos, é ser um cidadão honrado, digno, leal e sincero, amante da família, do próximo e da pátria, tutelado na crença da existência de um ser supremo e na imortalidade da alma. O maçom deve ser cônscio de seus deveres e de suas responsabilidades, intransigente e inabalável na defesa do direito, da justiça e da verdade, e, principalmente, da liberdade das pessoas e dos povos. O maçom, na verdade, é um líder nato. Nós achamos que essa liderança somente é efetiva quando o líder reunir o consenso da maioria dos liderados, refletida pelo respeito, pela confiança e sincera cooperação de todos. Ao homem iniciado, compete a nobre missão de liderar a humanidade nos grandes empreendimentos. Permitam-me levar-lhes o pensamento dessa significativa coletividade constituída de líderes formadores da opinião pública para, nesta hora de gravidade em que vive a sociedade brasileira, mal refeita do susto da escalada inflacionária que ameaçava as estruturas, após vários planos econômicos fracassados, constrangida pela comunidade internacional ao pagamento de sua dívida externa, que muito compromete a ansiada estabilização do processo econômico brasileiro, fatores estes que pressionam o mercado interno e vergastam impiedosamente a população de mais baixa renda, além de, por via de consequência, aumentar os já sérios problemas sociais do país. Os grandes esforços que têm sido exigidos do nosso sofrido povo não podem desembocar em mais ilusão, mas, ao contrário, ser transformado na energia indispensável ao sonho de todos nós de guindar o Brasil à condição de uma nação do primeiro mundo, ainda antes do alvorecer do próximo milênio. Saibam, caríssimos presentes, que a maçonaria, confraria dos pedreiros livres da modernidade, originária das ordens de cavalaria e da sociedade de construtores, prepara os seus obreiros para serem construtores sociais, recrutando-os dentre os de moral e conduta mais ilibada da sociedade, e que carreguem consigo os mais puros e determinados anseios de lutar para tornar mais feliz a humanidade, para que se invistam na missão de defender para todos a liberdade de consciência, a igualdade de direitos e a fraternidade social, combatendo sempre a tirania, os preconceitos e os erros, e glorificando o direito, a justiça e a verdade. Nossa ordem, saída da clandestinidade providencial com que se estabeleceu no Brasil imperial, o único recurso que lhe propiciava era lutar por seus princípios dogmáticos. Senhores e senhoras,
Asseguro-lhes que hoje os nossos templos são verdadeiras oficinas de cidadãos, escolas altruístas. Em nossas lojas, ao lado do cultivo e estudo de sagradas tradições esotéricas e simbólicas, preparamos os homens para o exercício de sua cidadania e o desempenho de compromissos cívicos, fiéis ao passado histórico de nossa secular instituição, cujos feitos em favor da emancipação dos povos e das conquistas das liberdades das gentes, perpetuados no registro da história, são de conhecimento de todos. Porém, a missão política da maçonaria no Brasil não terminou quando fizemos a pátria livre, ou quando libertamos os nossos irmãos negros, ou ainda quando proclamamos a República. A maçonaria realmente não precisa de política para se promover como instituição ou projetar os seus membros, mas é a política que precisa da maçonaria, que, sob a égide extraordinária de seus princípios, muito tem ainda a fazer por esta pátria. Saibam os senhores que a maçonaria não corteja o poder, mas a sua grande missão reside na preparação de seus obreiros para que o exerçam condignamente, quando convocados a tal. O povo amadureceu realmente nos termos políticos, talvez consequência dos rudes golpes a que tem sido exposto seguidamente. A sociedade moderna está a exigir que seus segmentos se organizem para adquirirem importância e representatividade. Por isso, do governo da nação e seus governantes, esperamos que, acompanhando o progresso e a modernização das instituições, conduzam o nosso país, mediante correto gerenciamento sócio, político e econômico, e próximo aos reais e legítimos interesses da população. Por sua vez, a centralização do poder e o endeusamento do Estado, que é mau administrador, tem levado a população à péssima distribuição da renda, gerando a revolta e o inconformismo social. Pois bem, nesse sentido, qual a influência na história do Brasil e na história mundial? Eu não vou repetir o que foi aqui dito, porém, diríamos que a sua influência se faz sentir não só no Brasil, mas no mundo. Assim que filósofos aqui mencionados, como Voltaire, Goethe, Lessing, músicos como Beethoven, Haydn e Mozart, militares como Frederico o Grande, Napoleão, Garibaldi, poetas como Byron, escritores como Castelar, Mazzini e Spling, libertadores como Washington nos Estados Unidos, San Martín e O'Higgins na Argentina, Martí em Cuba, Benito Juárez no México e Bolívar. No Brasil, os já muito conhecidos de todos nós e aqui mencionados. Vejam, caríssimos presentes, modernamente vimos o surgimento da Organização dos Estados Americanos, vimos o surgimento da ALAUC, Associação Latino-Americana de Livre Comércio, e mais recentemente, em nosso continente, o NAFTA e, na América do Sul, o Mercosul. Tomo a liberdade de dirigir-me a vocês na oportunidade em que, efetivamente, o Mercosul deixa as agendas diplomáticas e políticas e se insere nos países membros pela via econômica, atendendo um mercado com 200 milhões de habitantes. Na verdade, velho sonho de alguns dos maiores homens da humanidade, verdadeiros libertadores de povos, que preconizavam uma América Latina una. Estou falando de Simão Bolívar, de Miranda e do nosso glorioso Duque de Caxias. A maçonaria esteve presente no passado através destes e de outros grandes vultos, porém, está presente também hoje e tem alertado constantemente
todas as autoridades legitimamente constituídas e o povo em geral, por seus representantes máximos, os grão-mestres, através de manifestações oficiais, amplamente divulgados, no caso das grandes lojas brasileiras, através de suas assembleias gerais. Poderia relatar, de uma forma enfática, fatos que provavelmente passam desapercebidos, até mesmo aos maçons, porém, apenas pensando para que se dê uma ideia do trabalho realizado hoje, modernamente, eu diria, começando em 1978, com desenvolvimento e segurança nacional. Em 79, nós falávamos em democracia, e vejam, eu estou falando de um período restritivo. Democracia como único sistema de governo compatível a um Estado de Direito. Em 1981, falávamos na crescente violência nos centros urbanos. Em 1982, aqui em Brasília, falávamos da necessidade de convocação da Assembleia Nacional Constituinte. E eu mesmo, assessorando o grão-mestre de então, num desses hotéis de Brasília, vimos o local cercado por tropas do Exército a intimidar os grão-mestres na sua resolução. E aí, então, vimos alguns momentos e fatos que diríamos até heróicos para aquela oportunidade. Em 83, falávamos já na deterioração da educação, da saúde e o crescente processo inflacionário. Em 84, advertíamos quanto à má gestão dos negócios públicos, sob pena de convulsão social. Vejam quanta familiaridade que a maçonaria, as grandes lojas brasileiras, já advertiam com muita antecipação. Em 85, falávamos no reordenamento institucional do país. Em 87, um pacto social através da nova Constituição. Em 89, a má aplicação dos recursos públicos. Em 92, falávamos sobre a moralidade pública. E, ainda recentemente, no Oriente de Cuiabá, no último mês de julho, o documento está sendo divulgado. Os grão-mestres se posicionaram com um voto de confiança no gerenciamento deste país, no combate à inflação, porém, também advertiram a errônea colocação de poderes ingerirem em cima de outros, ou seja, dando uma verdadeira dimensão à tripartição dos poderes. Como vemos, a luta contra o esfacelamento de nossas instituições e a malversação dos recursos públicos, geradores e multiplicadores da imoralidade, motivada pela impunidade, é a constante na vida dos homens de bem, principalmente aqueles que um dia tiveram a suprema aventura de serem iniciados na sublime instituição. Somos dos que pensam como Henry Thomas, que dizia: apesar de triunfos temporários, as forças do mal serão derrotadas, porque Deus criou contra elas uma arma invencível, o homem justo. A democracia, sabemos bem, não significa necessariamente a perfeição, mas, sobretudo, isto sim, a possibilidade que nos dá para lutarmos pelo aperfeiçoamento. Deveriam os legisladores e os gestores das coisas do povo saberem que muito mais obrigações de obedecer à lei deve ser de quem as faz. A maçonaria, como instituição, adota e defende princípios, porém, a seus adeptos, através de suas lojas, em suas respectivas jurisdições, compete o exercício e a prática destes postulados. Ao maçom, que é um patriota em essência e um elemento de alto espírito cívico, cujo fundamento imoral é a solidariedade humana e o campo de sua atuação, a humanidade, compete lutar
pelo reerguimento da nação brasileira nesta hora importante de sua história. O Brasil, caros presentes, sem que nos mova aqui qualquer tipo de ufanismo, está predestinado a ser a grande nação do futuro. E a maçonaria brasileira, cuja história se confunde com a própria história do país, deve orgulhar-se imensamente desta pátria e seus membros lutarem, se preciso for, até a morte, pelo seu engrandecimento. Sejamos fortes. Sensibilizaremos todos os verdadeiramente patriotas no sentido de união, pois aí resplandecerá toda a sua grandiosidade. Caminhemos sempre juntos, com a pátria, com a história e com a maçonaria. Que Deus nos ajude. Muito obrigado. Convido nesse instante para reassumir a presidência dos trabalhos o excelentíssimo senhor deputado Geraldo Magela. Presidente, pela ordem. Com a palavra, o deputado José Edmar. Senhor presidente, só por uma questão de deixar aqui um exemplo do que é o maçom, eu, logicamente, não querendo quebrar o protocolo, eu gostaria também de constar e pedir que fizesse minhas palavras do deputado Renato Rainha. Mas eu gostaria aqui de externar a todos um exemplo que há poucos instantes fui incumbido por um maçom de 44 anos, já dentro das lojas maçônicas, que é o senhor meu pai. Ainda há pouco eu encaminhei ao Hospital Santa Lúcia, e ele, que tem somente a mim como filho, no momento em que falei para ele que estava sendo realizada essa sessão solene, ele incumbiu-me de vir até aqui. Eu retruquei, coloquei que deveria estar junto a ele nesse momento, e ele contestou-me incisivamente. Eu quero você na sessão solene da loja maçônica. E deixei no hospital, logicamente, encaminhado, parece ser coisa simples, mas eu quero deixar aqui o exemplo de um maçom e o respeito que ele tem com sua loja maçônica. Nesse caso, quero também ressaltar a grandiosidade da moral maçônica da qual tenho vivido todos os meus anos, parabenizando todos os maçons dessa organização. Ilustríssimo senhor secretário executivo da Confederação Maçônica Interamericana, Dr. Salim Zugaib, ilustríssimo senhor grão-mestre geral do Grande Oriente do Brasil, desembargador Francisco Murilo Pinto, ilustríssimo senhor grão-mestre estadual do Grande Oriente do Brasil, Dr. João Correia Silva Filho, ilustríssimo senhor grão-mestre da Grande Loja Maçônica de Brasília, Dr. Calil Chater, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Sociais e autor do requerimento que viabilizou a sessão deste evento, deputado Jorge Cauí, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças e também autor do requerimento que viabilizou esta sessão, deputado Zé Ramalho, senhoras, senhores presentes, meus companheiros e amigos deputados distritais. Na verdade, quando nós realizamos uma sessão solene em homenagem a alguém, esta Câmara normalmente presta uma homenagem a quem é dedicada a sessão solene. Eu acredito que hoje nós estamos realizando um duplo papel. Ao mesmo tempo que homenageamos os maçons, esta casa é homenageada com a presença dos maçons numa sessão solene e considero
que, em nome dos deputados distritais que recebemos o mandato do povo de Brasília, na verdade, as lojas maçônicas e os maçons prestam uma homenagem ao povo de Brasília com esta sessão, e nós nos consideramos homenageados com as presenças dos senhores e senhoras aqui. Eu acredito que o lema que dirige a vida dos maçons e o trabalho das lojas maçônicas de liberdade, igualdade e fraternidade, de fato, representa o sonho dos homens e mulheres que querem construir nações de homens e mulheres livres, iguais e onde impere o amor universal como um bem efetivamente a ser partilhado por todos nós. Eu acho que este sonho perpassa por todos e todas aqueles que querem o bem, independente do partido a que estejamos filiados, das ideologias que comunguemos. Sejam trabalhadores, empresários, todos desejamos que a liberdade seja um bem de todos nós. Nós que sempre lutamos pela democracia, contra todos os tipos de regimes autoritários, sejam pela direita, pela esquerda, achamos que a questão da liberdade é colocada como um valor maior. A igualdade entre os povos, respeitando a característica de cada nação, de cada cultura, e mesmo até no indivíduo, a característica particular de cada um de nós, também é algo a ser perseguido. Mas a fraternidade, principalmente a fraternidade que nós queremos que exista, com todo o respeito, mas, sobretudo, norteie a nossa vida, me parece que fazem um conjunto daqueles que querem construir no Brasil uma grande nação, que todos perseguimos, que todos, indistintamente. E por entender que o lema dos maçons é um lema que todos nós adotamos, mesmo sem nos filiarmos, sem nos associarmos a estas lojas, a esta filosofia, nós devemos ter estas três palavras como algo a ser seguido. É que eu fiz questão de dizer que nós nos sentimos homenageados, porque eu quero deixar absolutamente claro, do deputado Adão Xavier ao deputado Zé Ramalho, que fazem o início e o fim da nossa lista de chamada, todos estamos irmanados numa luta de melhorar as condições de vida do nosso povo no Distrito Federal. Mas não só no Distrito Federal, no Brasil inteiro. E aí eu entendo que todos nós temos, pela ação cotidiana, pelo trabalho diuturno dos maçons, verdadeiros aliados na busca da construção desta nova nação. Por isso é que considero que, ao mesmo tempo em que homenageamos os maçons pelo transcurso do seu dia, considero que esta casa recebe dos senhores também essa homenagem. Declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado.